Beleza. Pessoal, então vamos falar sobre o ML, que é Unified Modeling Language, linguagem de modelagem unificada. Eu vou fazer uma pequena introduçãozinha, vou falar do histórico, né, e por que ela é unificada, e o esquema de visões 4+1. Pessoal, esse aqui são elementos chaves no desenvolvimento de software. Primeiro, para a gente poder conversar, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, eu aprendi português, vocês aprenderam português e a gente consegue se expressar e o outro entender, né? No desenvolvimento de software é a mesma coisa. A gente vai desenhar, eu vou desenhar uns diagramas, vocês também vão ter que saber ler esses diagramas para a gente poder se entender e a gente poder trocar ideias e comunicar as nossas ideias através de diagramas. Esse é o papel da anotação, tá? A anotação que nós escolhemos, né, que tem virado um padrão de fato, é a UML, a linguagem de modelagem unificada. Ok? Opa, deixa eu clicar aqui. E aí, ó, nós já vimos lá na engenharia de software 1 os processos de desenvolvimento, né? Tem os ciclos de vida, que é o cascata, que é o evolucionário e tudo mais. E aí a gente diz as etapas, as atividades, né, que devem ser executadas e em que ordem elas devem ser executadas. O processo que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou já falar dele, é o RUP, Rational Unified Process. Mas o que a gente vai ver aqui na cadeira é o processo, o cascata mesmo, né? Por uma questão didática. Eu vou mostrar o diagrama de requisitos, depois os diagramas de projeto e tudo mais, tá? E as ferramentas, né? São ferramentas que ajudam a gente a acelerar e a desenhar esses diagramas, né? A gente vai usar aqui uma ferramenta chamada StarUML, que é uma ferramenta para desenhar. Ela tem a versão gratuita e a versão paga, e ela é uma ferramenta para a gente desenhar diagramas da UML. E nós, né, somos também parte desses elementos chaves, como profissionais que devemos ser capacitados nesses três elementos, notação, processo e ferramenta, para que a gente possa desempenhar bem as nossas atividades. O ML é o acrônimo para Unified Modeling Language, né? É uma linguagem de propósito geral para modelagem orientada a objeto. Então, ela foi criada com esse propósito de ajudar a gente a modelar orientado a objeto. Sistemas, né? Modelar sistemas orientados a objetos. E aqui um pouquinho do histórico dela, né? O que é que acontece? No início, lá em 1994, 95, três caras, o Butch, o Jacobson e o Rambaud, eles estudavam métodos orientados a objetos. Como desenhar, como projetar métodos orientados a objetos, programas orientados a objetos. E aí, eles trabalhavam na mesma empresa, certo? Na mesma empresa, que era Objectory AB, o nome da empresa. E aí, cada um tinha os seus diagramas e tudo mais, e eles resolveram se juntar. E, rapaz, nós estamos estudando, chegando praticamente às mesmas ideias, né? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar os nossos trabalhos e vamos desenvolver junto essa nova linguagem, essa nova técnica de modelagem. E aí eles criaram, em 95, o método unificado, né? E aí foi evoluindo, chamado de linguagem de modelagem unificada, né? Tudo mais. Só que tinha um problema. Eles trabalhavam para uma empresa. E a UML era um produto dessa empresa, né? E aí o que é que acontece? Eles queriam usar ideias e diagramas de outras pessoas fora da empresa.
E aí, quando eles chegavam para as pessoas, para os cientistas lá, pedindo os diagramas para incorporar na linguagem deles, era muito chato, né? Porque aí o cara, pô, eu estou desenvolvendo aqui, bolei, tive a ideia, o insight, bolei, e aí eu vou te dar de mão beijada, né, para tu ganhar dinheiro na tua empresa, eu também quero ganhar dinheiro. E aí eles viram que as pessoas não estavam contribuindo muito. Então, em 97, eles doaram a UML para um órgão independente chamado Object Management Group, que era formado por profissionais de várias empresas. E aí, esse grupo de gerenciamento de objetos passou a gerir a UML. E aí, eles conseguiram, né, participação, doações de várias empresas, vários pesquisadores, né? E é por isso que a UML é chamada de unificada, porque ela junta conceitos e diagramas de várias ideias. Por exemplo, diagrama de estado, diagrama de atividade aqui do ODEL, né? Conceitos de frameworks, patterns, né? Então, tem vários elementos em vários momentos que a gente usa de outros pesquisadores. Por isso que ela é chamada de unificada. E ela é utilizada num contexto chamado esquema de visões 4+1, né? Por que é esse esquema de visões 4+1, né? Pronto. Quando a gente chega lá na planta de uma casa, quando a gente vai no projeto de uma casa, a gente tem uma planta baixa da casa que define os quartos, a sala e os tamanhos de cada parede, né? O tamanho das portas e tudo mais. Aí pega esse mesmo desenho e coloca mais informações, no outro projeto, ele pega esse desenho, copia, né? E aí ele diz assim, olha, agora nós vamos fazer a planta elétrica, aonde em cada parede vai ficar a tomada, vai ficar interruptor, vai ficar lâmpada e tudo mais. E depois ele faz a planta hidráulica. São 3 plantas diferentes, 3 diagramas diferentes, né? E aí ele coloca agora não mais a parte elétrica, mas onde vai passar cano, onde vai ficar a torneira, onde vai ficar a privada e tudo mais, né? E aí o que é que acontece? Por que é que ele faz 3 separados e não faz 3 juntos, num só? Porque vai ficar poluído, vai ficar difícil de ler. E eles vão ser usados em momentos diferentes, né? A mesma coisa acontece com a UML. A UML tem vários diagramas, né? E eles são feitos em separados porque eles cobrem aspectos do software diferentes um dos outros. Por exemplo, nós temos diagramas que veem as funcionalidades, definem as funcionalidades. Ficam aqui na visão de caso de uso. Nós temos aqui a visão lógica, né? Que é a parte de projeto. Visão de implementação, que são os componentes, os pacotes. Visão de implantação, que são as partes das máquinas físicas, hardware, né? E aí a visão de processos são processos paralelos, né? Muito processo paralelo, sincronização e tudo mais. E aí eles separam, por quê? Porque fica mais fácil o entendimento, como aconteceu nas plantas baixas. Regis, e por que é 4+1 e não 5? Para destacar a importância que essa visão de funcionalidades aqui, de usuário, tem em relação às outras. Quem define tudo é a visão de usuário, a visão de caso de uso. As outras definem a forma de implementar para atender esses casos de uso. E aí, esse 1 aí é para dar destaque à importância dessa visão de casos de uso. Ok? Falei. Beleza. Regis, mas mostra aí, Regis. Mostra aí que é um diagrama. Pronto, ó, isso aqui é um diagrama de funcionalidades, que é o diagrama de casos de uso. Isso aqui é um diagrama de atividade. Isso aqui é um diagrama de classe. Isso aqui é um diagrama de estado, tá? E eu vou ensinar para vocês esses vários diagramas.
voltando aqui. Olha, na UML 1.5, nós temos 9 diagramas. Na UML 2, nós temos 13. Passou da 1.5 para 2, pulou, né? E aí eles aumentaram para 13, né? Diagrama de caso de uso continuou. Diagrama de atividade passou a ser a diagrama de atividade, mais a mistura com a visão geral de interação. Diagrama de classe, diagrama de objetos. E a gente vai ver vários desses diagramas aqui. A gente vai ver aqui, nesse curto espaço de tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diagramas. 7 diagramas. Mas vai dar certo. Fique tranquilo. Tá certo? Beleza?